terceira fase da nossa história, nós temos um movimento chamado movimento beato, ou ato dos beatos, que é quando nós já não temos mais tantos africanos nativos e índios nativos dentro das senzalas, e sim os seus descendentes. Por que isso é importante salientar? Uma vez que um africano é nativo, ele compreende que a sua cultura começa e termina aonde surge a outra. Então, um africano nativo, ele conheceu a terra-mãe, ele conheceu o culto ao orixá, ele conheceu o culto ao Niquince, ao Vodum. Aqui na terra brasileira, ele entendeu que ele não poderia cultuar essas divindades, porque ele poderia morrer pela mão da Igreja Católica, pela mão dos europeus. E isso acontece também com os indígenas. Mas uma vez que o descendente desse povo não conheceu a terra-mãe, não conheceu a África, nunca viu um orixá, nunca viu um Niquince, nunca viu um Vodum, nunca se consultou com o Babalowô, nunca se consultou com o Babalorixá ou com o Maialorixá, eles não têm referências culturais suficientes para suprir uma fé. Então, mesmo que os seus ancestrais, que estavam nas senzalas, que são seus pais, tivessem ensinado tudo, eles nunca teriam a oportunidade de participar de uma cerimônia, porque era impossível. Então, esses descendentes de africanos, eles começam a pegar os fragmentos de informação deixado pelos diversos escravos africanos que passaram pela senzala, que conheceram a terra-mãe. Eles começam a pegar todos esses fragmentos e começam a justificá-los em cima da crença católica. E é aí que nasce a primeira fase do sincretismo, que é quando o negro, o descendente do africano, ele começa a sincretizar o orixá Ogum com São Jorge, o orixá Exu com Santo Antônio, o orixá Oxum com Nossa Senhora Aparecida, o orixá Xangô com São Jerônimo, o orixá Oiá com Santa Bárbara, o Cosme Damião com os Ibejes. Sincretizam Jesus Cristo com Oxalá, Jesus Cristo sendo a figura maior do cristianismo, Oxalá sendo a figura maior do culto dos orixás, como assim foi ensinado dentro da senzala para eles. Então, eles começam a gerar esse culto de sincretismo para tentar ter uma certa experiência religiosa dentro das senzalas. Lembrando que essa é a primeira fase desse sincretismo. Mesmo não tendo tantos africanos nativos dentro da senzala, já nessa época, nunca parou de chegar africanos nativos no Brasil até acabar a época da escravidão. Então, quando chegava um africano nativo novo, ele logo era apresentado ao sincretismo e ele colaborava com mais informação, que geralmente eram informações que ainda estavam frescas em sua mente, fazendo com que o culto crescesse. Daí surgem muitas cantigas também, porque para o senhor de escravos, para as colônias de europeus, se o escravo negro ele canta em português, o europeu vai entender o que ele está cantando. Então, era proibido que ele cantasse nas suas festas, na sua própria língua, porque assim eles não entenderiam e não saberiam para quem eles estavam cantando, pois não havia músicas de diversão, só podia cantar músicas religiosas, católicas. Então, o negro começa a escrever o que nós vamos entender depois como ponto cantado, que eram basicamente rezas cantadas, poemas aos deuses cantados. Só que ele removia a parte onde citava o nome do Deus e colocava o nome do santo. Então, quando cantava-se para algum,
não cantava para Ogum, cantava para São Jorge, para que quem escutasse entendesse que eles estavam rezando para São Jorge, mas no coração deles, eles estavam cantando para Ogum. Esse movimento de sincretismo, ele vai além de só palavras, de só nomes. As próprias estruturas das igrejas católicas feitas pelos negros têm várias referências aos deuses africanos, não só aos orixás, mas aos voduns e aos niquinses também. E nos próprios altares que eles faziam dentro da igreja católica, eles embaixo, no chão, eles enterravam elementos dessas divindades africanas, para que quando o negro fosse forçado a ajoelhar diante de uma imagem católica, ele pudesse mentalizar ali que ele está ajoelhando diante da sua divindade africana. E São Jorge é apenas um enfeite sobre o fundamento que eles colocaram ali. Até hoje, historiadores em ruínas da época colonial encontram muitos elementos debaixo dos altares, dentro dos santos de madeira, que eram ocos, né? Eles colocavam ali elementos para representar e tudo mais. Então o sincretismo, ele foi muito mais além naquela época do que só cantigas e nomes. Foi também de atos, porque o negro ele se via obrigado. Porém, esses descendentes também tiveram filhos. E esses filhos, vamos colocar numa terceira geração, já está muito mais distante do que aqueles primeiros escravos africanos que chegaram. Esse já nem mais compreendia o sincretismo e aceitava não só a divindade africana, mas também como o santo católico, como as duas bandas divinas. Tudo era divino. Tanto São Jorge era bom, como o Ogum também era bom, o orixá Ogum, como o Niquinse, o Niconde era bom, ou o Nicose, como também o Vodugum também era bom, que eram todas as divindades que eram sincretizadas da mesma forma, como São Jorge. Então essa terceira geração de descendentes é quando também nós começamos a perceber um grande volume de caboclos e crioulos dentro das comunidades. Lembrando que essas pessoas elas eram rejeitadas pela comunidade, porque era a expressão da mistura de raça, onde um branco tinha um filho com uma negra ou com uma índia, ou quando um negro tinha filho com um índio, e vice-versa, e tinha muitos deles. Então, para que essas pessoas que eram de outra raça, que era de raça misturada, não se misturasse mais a eles, geralmente eles pediam para que essas pessoas se retirassem dos arraiais, das colônias, e iam para outro lugar. Então muitos caboclos e crioulos se tornavam, os crioulos geralmente se tornavam escravos, mas eram mandados para outras fazendas, para outras atividades. Mas os caboclos geralmente já recebiam carta de euforia dos seus pais, do seu pai, geralmente um branco, ele já pagava para ele ter a liberdade, para que essa liberdade desse ele condição dele ir para outro lugar. Tipo assim, eu estou te dando para que você leve a minha vergonha para longe. Você que é a minha vergonha, então você vai para longe. Então os caboclos, eles se tornaram tropeiros, que eram os viajantes que vinham de arraial para arraial, porto a porto, cidade por cidade, vendendo mercadoria, temperos, principalmente sal, fazendo transporte de imagens, de bíblias, aquelas coisas todas. Então, os caboclos se tornaram tropeiros, então conheceram muita região, levaram conhecimento e sabedoria afro, de senzala e beato para muitas regiões que antes não conheciam. Eles também depois vão se tornar bandeirantes, eles vão se tornar boiadeiros, porque eram tudo profissão que exigia que eles não ficassem num único local. Então, a chance
do pai dele, que era branco, encontrar com aquele caboclo de novo, com aquele mestiço de novo, era muito, muito distante. Então, basicamente, a estratégia era essa. Porém, funcionou muito para que esses caboclos levassem para o Brasil inteiro todo esse sincretismo que foi narrado nesse áudio. Por isso que se popularizou muito rápido. Primeiro que um escravo de uma fazenda não tinha acesso a um escravo de uma outra fazenda ao lado, principalmente de um outro estado, de uma outra região. Então, no primeiro instante, esses caboclos, eles tinham essa liberdade de viajar e levavam todo esse conhecimento. Graças a eles, que hoje nós temos comidas regionais, em várias regiões com muita semelhança. Os nomes populares das ervas, das raízes, dos frutos, é a mesma em várias regiões. Às vezes muda uma coisa, muda outra, mas a maior parte é o mesmo nome, graças a esses caboclos. E o sincretismo e as religiões aprendidas nas senzalas também foi a mesma coisa. Isso tudo está acontecendo ainda dentro da senzala. E a senzala, ela tinha de todos os povos ali que já tinha sido escravizado. Porém, a liberdade já estava perto. A liberdade do escravo já estava beirando o acontecimento. Só que antes disso, vai acontecer no Brasil a Guerra do Paraguai, onde o Dom Pedro II, ele assume, ele jura a independência do Brasil, e depois da independência do Brasil, ele vai, anos depois, ele vai guerrear contra o Paraguai. Agora não me recordo se é Paraguai ou Uruguai, dá uma pesquisada aí depois, mas vamos continuar como se fosse o Paraguai. Ele vai guerrear contra o Paraguai, que também era um império na época, e muitos negros escravos são levados à frente de batalha com promessa de liberdade da Carta de Euforia, caso eles viessem a ganhar a guerra e voltassem vivos. Então, os senhores de escravos não mandavam para a guerra os seus filhos, mandavam os seus escravos, representando as suas famílias e os seus filhos. Não sei se vocês entendem sobre esse tipo de política de guerra, mas em uma monarquia, que no caso do Brasil já era uma monarquia imperial, qualquer família cidadã que não colabora com a guerra, ela é julgada como um ato de traição. Então, para que essas famílias não perdessem os seus filhos e também não fossem julgados como um ato de traição, uma vez que condenados, o patriarca seria morto e todo o restante da família iria voltar para Portugal. E com certeza não ia ser muito legal, porque eles já tinham saído de Portugal e o Brasil já tinha se desvinculado de Portugal. Então Portugal não ia aceitar muito bem um cidadão brasileiro lá, como também não aceita hoje em dia, sendo muito difícil um brasileiro legítimo viver lá tranquilo, a não ser que ele seja rico ou famoso, mas ser uma pessoa comum é muito difícil. Mas, para que isso não acontecesse naquela época, eles mandavam seus escravos com a mesma promessa, reforçando a promessa que foi dita nos jornais. Então, esses negros, eles foram, lutaram, ganharam a Guerra do Paraguai e voltaram. Porém, não ganharam a bendita liberdade tanto prometida. Esses negros, eles começam a se rebelar, eles começam a criar atrito. Muitos cidadãos brasileiros já estavam aqui no Brasil, começaram a lutar a favor desses negros, desses escravos, começando várias disputas políticas em volta dessa questão. Grupos políticos começaram a levar isso para a Câmara dos Deputados e os senadores, que já existia na época, e tudo isso começou a ser discutido. E quando houve o primeiro voto para a libertação dos escravos, não aconteceu,
não dependia do imperador fazer isso, dependia dos senadores e dos deputados julgarem tal lei. Não foi julgado, porém não foi aprovado, porque ia quebrar a economia brasileira. Então, após esse resultado, a Inglaterra faz uma pressão, pois a Inglaterra já estava passando pelo o primeiro período de expansão industrial. Então, eles já não usavam mais mão de obra de escravo, e sim mão de obra de máquinas, forçando, como era a maior potência do mundo na época, forçava todas as outras nações fazerem o mesmo, libertar os escravos para aderir às novas máquinas a vapor e fazer a economia girar novamente. O Brasil foi o último país do globo que teve a libertação dos escravos em 13 de maio pela a princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II. Dom Pedro II não estava no Brasil na época, então ela, como imperatriz regente, por tempo indeterminado até seu pai retornar, ela assinou a Lei Áurea, que deu a liberdade dos escravos após o julgamento na Câmara e no Senado pela segunda vez, aonde foi aprovado pela pressão da Inglaterra, não pela vontade deles, mas pela uma pressão exterior. Caso contrário, é capaz que os escravos estivessem aqui até hoje, presos dentro de uma senzala. Então, houve a libertação dos escravos. O negro, ele vai agora entrar dentro da sociedade antes regida só pelos brancos e os europeus. Então, vamos entrar agora na quarta fase, que é a fase que nós vamos conhecer como a fase de Zélio de Moraes. Então, entendemos que nessa terceira fase, que é os atos dos beatos, que é toda a estrutura dos cultos, se misturaram. Isso é importante entender. Se misturaram tanto ao ponto do descendente do africano, do descendente do índio, não saber aonde começa ou termina uma religião ou outra. Todas faziam sentido para ele, ok? Então vamos para a quarta parte da nossa história.